Ok, bom dia. Nós estamos numa cidade de Shiurim sobre Teshuvah. Nós temos que se preparar no mês de Elul para Teshuvah, que nós vamos, Bezrat Hashem, fazer em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Né? E essa Teshuvah começa no mês de Elul, então, esses Shiurim de segunda-feira, estamos dedicando eles para falar do assunto de Teshuvah, da melhor maneira possível, para que a gente realmente consiga pegar alguns pontos e se preparar para o mês de as festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur, e chegar limpos. O assunto de hoje que eu queria falar, semana passada nós falamos sobre reconhecer o erro. Hoje eu queria falar sobre os antecedentes do pecado e os antecedentes da Teshuvah. Ou seja, o que leva ao pecado e automaticamente o que leva à Teshuvah. Quais são os antecedentes? Por que uma pessoa acaba pecando, acaba tropeçando, e por que uma pessoa acaba fazendo Teshuvah? Qual que é o ambiente que ele precisa estar envolvido para conseguir chegar numa Teshuvah? E qual que é o ambiente que dele ele precisa se afastar para se afastar dos pecados, para não cair no pecado? Na verdade, eu queria dividir o shiur em duas partes. Porque, como nós falamos na semana passada, existem dois tipos de pecado. Existe o pecado que é o tropeço que a pessoa cai aqui, cai ali, do dia a dia. Pecados diversos, variados. Nós temos um Yetzer Hará dentro de nós que leva a gente a tropeçar e cair, e fazer aqui uma coisa que não devia, falar lá uma outra coisa que não devia. São os errinhos do dia a dia, certo? E todo mundo erra, como já Shlomo HaMelech escreve em Kohelet, tem tzadik ba'aretz, asher yaseh tov velo yechtar, não existe nenhum tzadik que ele faz o bem e não peca. Ele erra, peca aqui, peca ali, sheva ipol tzadik, Vakam, o tzadik, ele cai 7 vezes, mas ele consegue se levantar. Então, existem os tropeços do dia a dia. Esse é um tipo de pecado. Eu chamo ele um pecado não tão essencial. São os pecados, os erros, como a Gemara traz, uma pessoa só pega quando entra dentro dele um espírito de loucura. Loucura não significa que a pessoa fica louca, que ele não sabe o que ele está fazendo. Não. Significa que ele, por um momento, se desconecta daquilo que é importante para ele, de Hashem, de Torah e Mitzvot, e tropeça. E todo mundo tropeça na vida. Esse é um tipo de erro. Agora, existe um outro tipo de erro, e automaticamente um outro tipo de Teshuvah, que é o erro da pessoa, o caminho da pessoa, como a pessoa olha e enxerga para o mundo. Como nós falamos também na semana passada. Então, na verdade, eu vou dividir o shiur em dois. Eu vou dividir qual que é a Teshuvah desse grande erro, de pessoas que olham talvez para o mundo de maneira errada. Essa é a primeira parte do shiur. Qual que é o antecedente desse erro e automaticamente o antecedente para essa teshuvah? E também vamos falar dos pequenos erros, que também eles nós precisamos consertar, precisamos melhorar, aprimorar e tentar cair o menos possível e acertar o máximo possível. Então, vou dividir o shiur em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar de um problema mais essencial e de uma teshuvah mais forte. Na segunda parte, vamos falar do dia a dia, dos pequenos errinhos, dos pequenos pecados, ou dos grandes pecados, mas que são pecados que a pessoa tropeça aqui, tropeça lá, e automaticamente qual que é a teshuvah compatível para cada um em um desses. Então, vamos começar. O Rambam, ele, em Ilhot Teshuvah, fala algo bem interessante. E a gente tem que entender o que o Rambam fala. O Rambam divide o mundo em 3 tipos de pessoa. Na verdade, baseado na Gemara, no Talmud e Masechet Rosh Hashanah, o Rambam trouxe isso, Halachá Lemaaseh, isso aqui é uma Halachá relevante para nós em todo fim de ano, Rosh Hashanah, Yom Kippur e assim por diante. E, na verdade, o Rambam ele divide o mundo em 3 tipos de pessoas. Tem os tzadikim, que esses são julgados em Rosh Hashanah para a vida. Tem os reshaim, os perversos, que são julgados para o outro livro, já em Rosh Hashanah. E tem os beinonim. Beinonim são aqueles que estão no meio do caminho. Eles são mertz al mertz. E o Rambam define de uma maneira muito clara. Quem é o tzadik? Tzadik é aquele que a balança dos méritos das mitzvot pesa mais do que a balança dos pecados. Quem é o Rashá? O Rashá é quando a balança dos pecados está pesando mais do que a balança das mitzvot.
E o Benoni é que a balança está equilibrada, meio a meio, não pesa nem mais para cá e nem mais para lá. Assim fala o Rambam. E o Rambam ele fala, olha, um tzadik em Rosh Hashanah, escrito para o livro da vida, ou seja, quando os méritos dele são mais pesados do que os pecados, do que os erros, livro da vida. O Rashá em Rosh Hashanah para o outro livro, certo? Quando os pecados estão mais pesados do que os méritos, ele já vai para o outro livro em Rosh Hashanah. E uma pessoa que está meio a meio, ele tem bidiuk, metade avonot, metade zechuyot, metade méritos, metade erros, metade pecados, ele fica pendurado até Yom Kippur, e a única solução dessa pessoa é fazer tshuva. Ou seja, ele não adianta ele agora colecionar mitzvot, não adianta, ele tem que fazer tshuva, mesmo que a definição de um tzadik é aquele que tem mais méritos do que, mais mitzvot do que averot. Então, talvez um Benoni, um cara que em Rosh Hashanah estava meio, ele poderia colecionar muitas mitzvot e fazer poucas averot. Em Aseret Yemei Teshuvah, nos 10 dias de Teshuvah, em Yom Kippur, ele chegaria limbo, brudin, ele chegaria com mais mitzvot, mais méritos do que averot. Não. A única coisa que adianta para ele é a Teshuvah. É uma nova conta, é um novo ano, para mudar o passado só a Teshuvah. Mas o que eu queria questionar sobre o Rambam é o seguinte, porque o Rambam faz aqui uma definição muito matemática, muito lógica. Tzadik, a balança dos méritos está mais pesada. Rashá, a balança dos pecados está mais pesada. Benoni, as balanças pesam igual. E o Rambam até escreve lá, olha, ninguém consegue fazer essa conta, o único no mundo que consegue saber essa conta, quem o mérito pesa mais, quem o pecado pesa mais é Deus. Tem méritos que pesam, uma mitzvah às vezes pesa muito, uma averá às vezes pesa muito, muitas averotas às vezes pesam um pouco, muitas mitzvot às vezes pesam um pouco, tudo depende da pessoa, da situação da pessoa, onde a pessoa vive, onde ele mora, qual foi a intenção dele na mitzvah. Então o único que consegue fazer o reshbon, a conta, é Deus. Ele sabe o peso certo de cada mitzvah, o peso certo de cada averá, para cada um e um. Pode ser que um Shabat para Yaakov é diferente do Shabat de Shimon. Pode ser que quando Shimon cumpre Shabat, o peso da mitzvah do Shabat dele é muito maior do que o peso do Shabat de Reuven. Por quê? Por causa da situação e da maneira. Por isso só Deus consegue fazer essa conta. Mas o Rambam entra numa conta muito matemática. Pesa mais, tzadik, rashá, meio, Benoni. E aí surge a pergunta, meio? Quase impossível achar alguém que ele é bidiuk metade. Porque bidiuk metade, o cara chega em Rosh Hashanah, a balança está 100% igual, não tem nenhum pecado a mais, haverá nenhum peso a mais nesse lado ou nesse lado, porque o Rambam define de uma maneira muito clara, muito lógica, muito matemática, que o tzadik é 51% mérito. Não depende da quantidade de mitzvot, depende do peso das mitzvot. Rashá é 51% pecado, o peso do pecado. 50-50. Será que existe alguém mamash 50-50? Muito difícil de entender uma coisa dessas. E o Rambam escreve que todo o conceito de Yom Kippur, a priori, é para os Beinonim. O Rambam fala, toda pessoa deve se olhar como Benoni, e automaticamente ele tem que chegar no Yom Kippur como um Benoni, achar que ele está no meio do caminho, e qualquer mitzvah, qualquer coisa que ele for fazer a mais, ele vai ir para o lado do tzadik. Mas como dá para achar alguém que está bidiuk no meio do caminho? É muito difícil acontecer uma coisa dessas. É muito difícil. Ou a pessoa tem mais méritos do que pecados, ou a pessoa tem mais pecados do que méritos. Alguém que é bidiuk 50-50? O que o Rambam quer nos ensinar com isso? Então eu pensei, eu acho que poderíamos explicar no Rambam que a definição do Benoni, que é a pessoa que ele é 50%, metade avonot, metade zkuyot, metade pecados, metade méritos, não é uma questão de peso, das averot e das mitzvot. E sim uma questão de istaklut, de como olhar. E assim, existem tzadikim. Quem são os tzadikim? Tzadikim são as pessoas que, para eles, o mundo dos zechuyot,
o mundo dos méritos é o que vale. Ou seja, aonde está a vida dele, aonde ele coloca a energia dele no mundo das mitzvot. Lá ele vive. Lá ele procura educar os seus filhos. Para lá que ele está indo. Ele tropeça, ele cai. Sheva ipol tzadik vakam. Ele tem tropeços. Tem coisas que talvez ele ainda não consegue fazer. Tem coisas que é difícil para ele. Ele tenta e não consegue. Mas aonde está os valores dele? Aonde se encontra a vontade dele? A vontade dele está em mitzvot. Ele procura fazer as coisas como se deve, em relação a kashrut, Shabbat, em relação ao estudo de Torá, em relação ao cumprimento de todas as mitzvot, e kamuvan, se afastar dos pecados. Ele tropeça, mas são tropeços. Mas a vida dele se encontra em Torá ou mitzvot. Essa pessoa é a pessoa que a balança dos zechuyot pesa mais do que a balança dos pecados. Existem pecados, mas não é a essência da vida dele. Já o perverso é aquele que tem mitzvot. Ele tem coisas boas que ele faz, mas a vida dele, a istaklut dele, se encontra nas coisas erradas. O que ele procura para a vida dele, ele vai vivendo a vida de maneira errada. Lá se encontra a vida dele. Ele não procura viver de maneira certa. Ele não busca a verdade. Ele vive de maneira errada. Essa é a vida para ele. Buscar satisfazer os seus desejos pessoais, certo? Buscar a honra própria para ele. Lá está a vida dele. Ele também faz coisas boas, mas não é isso, não é a bússola dele, não é o caminho, não é a estrada que ele está seguindo. Então, essa pessoa, ele é considerado realmente lo além num rachá. O Benoni, a visão do Benoni é aquele que vive nos dois mundos. Benoni, que o Rambam traz, talvez poderíamos explicar, eu não sei se essa é a explicação simples no Rambam, mas é muito difícil achar alguém que é meio-meio. Meio-meio, bidiuca, a balança pesa igual. Não é que a balança pesa igual. A balança às vezes pesa mais para cá, pesa mais para lá, mas ele dá importância para os dois mundos. Ele também dá importância para a Torá e Mitzvot, certo? E ele também dá importância para o mundo dos pecados. Ele quer as duas coisas. Ele quer viver nesse mundo e ele quer viver nesse mundo. Ele ainda não se decidiu. Ele está em cima do muro. Eu vou para cá ou eu vou para lá? Ele é um Benoni. Ou seja, a questão do Benoni não é matemática. Uma pessoa que está 50% para cá, 50% para lá. E sim é uma pessoa que ele, na verdade, está vivendo nos dois mundos. Ele se encontra nos dois mundos. Ele é importante também viver uma vida com Torá, com mitzvot, certo? Shabbat, Tfilot, Kashrut, o que ele consegue, mas também ele tem uma vida no mundo do pecado. Uma vida que ele faz coisas que ele não... E ele não se importa com isso. Ele está lá e está fazendo. O tzadik, ele erra, ele cai, mas ele sabe que os erros são erros. A estrada dele é Torá, mitzvot. O rachá é o contrário, certo? A estrada dele é viver a minha vida, os meus desejos, as minhas coisas, e de vez em quando eu me conecto. O Benoni, ele quer os dois. Ele procura aqui e também procura lá. Ele não está decidido. E existem muitos Benonim. Não é uma questão matemática, é uma questão de como olhar. Nós lemos em Parashat Re'eh, Hashem ele fala, Re'eh natati lifnechem hayom bracha uklala. Olha, eu coloquei para vocês bracha e klala. Vocês têm dois caminhos, o caminho da bracha, o caminho bom de Torá, de mitzvot, e o caminho das coisas ruins. O bachartá bachaim, escolha a vida. O que Deus está falando aqui? É justamente Deus está falando, olha, não seja um Benoni. Não seja alguém que quer também isso e quer também isso. Você não pode torcer para o time A e torcer também para o time B. Você tem que escolher qual é o seu time. Kamuvan, a pessoa não pode escolher ser um rachá. Um Benoni, ele é melhor do que um rachá. Mas ele tem que escolher. Ele tem que saber para onde ele vai. Eu gosto sempre de falar, comentar um belíssimo
uma belíssima palavra que o Rabi Yerucham Mimir ele falava que definir uma pessoa, onde a pessoa se encontra em nível espiritual, não é aonde agora, e sim qual que é o kivun dele, para onde ele vai, qual que é a estrada que ele está caminhando, ele está subindo ou ele está descendo? O Benoni é aquele que nem sobe, nem desce, ele quer tudo. Ele quer torcer para esse, eu vou torcer para o Brasil e para a Argentina ao mesmo tempo, e não estou nem aí. Eu jogo nos dois times. Isso é um Hurban. Isso é para mudar uma pessoa dessa, não adianta mais mitzvot. É só tchuvá. Tchuvá significa fazer um shinui, fazer uma mudança em como olhar. Em como olhar. Na verdade, qual que é o antecedente do pecado? O antecedente do pecado é justamente que a pessoa acha, olha, tem brachá, tem klalá, eu vou andar nos dois caminhos, eu vou ter brachá, vou ter klalá, vou ter os dois. Chas v'shalom. Ser um Benoni é um cara que é talui, ele está pendurado. Ele não está nem aqui, nem ali. Eu não posso falar, esse cara está aqui, está lá. Isso é muito ruim. A única coisa que consegue realmente mudar uma estaklut dessas é a tchuvá. Tchuvá significa, eu preciso parar para pensar, qual é a meta da minha vida? Sabe, no final de Sefer Yoshua, tem uma passagem muito interessante. E Yoshua chega para o povo de Israel antes da sua morte e fala, olha, pessoal, vocês têm que escolher. Vocês querem andar com Deus? Vão andar com Deus. Vocês querem fazer Avodah Zará? Vão fazer Avodah Zará. E todo mundo se pergunta, o que Yoshua está falando? Vocês querem fazer Avodah Zará? Vão fazer Avodah Zará? E Yoshua fala, olha, eu escolhi. Eu estou no time de Deus. Mas vocês, povo de Israel, Yoshua, o último neum dele, o último discurso dele antes do seu falecimento, ele fala para o povo de Israel, escolhem. O que vocês querem? Vocês querem Avodah Zará? Vão até o fim com a Avodah Zará. Vocês querem Deus? Afastem-se de Avodah Zará. Todas as estátuas, todas as Avodot Zarot que vocês têm na casa de vocês, joguem fora. E o povo de Israel fala, Yoshua, estamos com você. A gente quer o time de Hashem. Mas qual que é a mensagem que está por detrás das palavras de Yoshua? A mensagem é, não seja um Benoni. Não viva nos dois mundos, não tem como. Não tem como também trabalhar para Deus e também trabalhar para Avodah Zará. Escolhe. Você quer ir para Avodah Zará? Vai até o fim. Não que Yoshua está, Chas v'Shalom, falando para o povo, vão para esse lado. Yoshua só está falando, não fica no meio do muro. Se você ficar no meio do muro, você não vai... Um cara que faz Avodah Zará, talvez um dia tenha chances dele voltar atrás. Um cara que está no meio do muro, ele acha que está tudo bem. Eu também vivo nesse mundo, eu também vivo nesse mundo. Existem dois mundos, o mundo de Hashem e o mundo particular meu, que lá eu faço o que eu quero e não pergunto para Deus o que pode e o que não pode. Isso aqui é um antecedente grande do pecado da pessoa. Olhe, tem dois caminhos. Não acha que os dois caminhos levam para o mesmo lugar. São dois caminhos. Yoshua deixa bem claro. Tem Deus e tem Avodah Zará. São dois caminhos. Se você achar que é um caminho só, e você não vai conseguir chegar. Você vai estar sempre em cima do muro. A única coisa que consegue mudar isso, ou seja, qual seria o antecedente disso para a pessoa voltar atrás, é saber, são dois caminhos. Quando você sabe, quando você escuta a palavra de Hashem, peraí, yesh brachá ve yesh klalá. Um tzadik, ele sabe qual que é o caminho, ele sabe, tem um caminho, eu estou no caminho da brachá. Às vezes eu me desvio. O que é um desvio? Nichnas boruach shtut, entrou um segundo de loucura na cabeça dele, ele não conseguiu se aguentar e pecou. Acontece. As pessoas tropeçam, as pessoas caem, mas ele volta logo para o outro caminho. Mas ele sabe que são dois caminhos. Está muito claro na cabeça dele. Ele sabe aonde ele precisa andar. Benoni, eu vou para cá, eu vou para lá. É um caminho só. No mesmo caminho tem brachá, tem klalá. Eu vou também aqui, eu também vou lá, eu também vou na sinagoga, eu também rezo, minyan, tudo, mas também faço as minhas coisas para conseguir fazer as minhas vontades pessoais, mesmo que as minhas vontades pessoais não vão de acordo com a Torá. Eu sei disso, mas eu não me importo. Eu faço as minhas vontades. Essa é a grande tchuvá.
A grande tshuva, o antecedente do pecado, é achar que é tudo um caminho só. É achar que ser Benoni é bom. É achar que eu posso continuar torcendo para esse time, para esse... E Yoshua fala, decide. Não tem como. O antecedente dessa tshuva é saber, dois caminhos, shnei drachim, et abracha et aklala. Saibam que são dois. Qual caminho você quer andar? Ah, vai ter tropeços? Vamos já falar dos pequenos tropeços. Pode ser que os pequenos tropeços, eles acontecem bastante vezes, mas são pequenos tropeços. São tropeços. Não é o meu caminho, não é a minha estrada. É uma outra tshuva. Mas a grande tshuva é decidir aonde eu estou andando, para onde eu vou. Eu estou subindo ou estou descendo? No meio do muro, Benoni, ele está sempre talui veomed. Não tem como julgar uma pessoa dessas. Tem aqui uma falta de personalidade. Yoshua fala isso para o povo. A Torá fala, são dois caminhos. Quando você sabe que são dois caminhos, aí a sua tshuva, ela pode começar. Aí você pode começar a fazer uma tshuva sincera. Escolher qual é o caminho que eu vou andar. Isso é em relação à grande tshuva. O que nós fazemos em relação à pequena tshuva? Pequena tshuva eu chamo, as pessoas erram. A pessoa está no caminho, já decidiu, eu sou do time de Hashem, vou me afastar da idolatria, da avodah zará, do caminho dos pecados, eu quero subir. Agora, eu tenho tropeços, e às vezes eu tropeço demais, e às vezes tem uma mitzvah ou um pecado que para mim é difícil, e eu não consigo. Como eu faço para melhorar isso? O que eu preciso saber? Qual é o antecedente dessa tshuva e qual é o antecedente desse pecado? Então aqui, pessoal, a gente tem que entender uma coisa bem forte para saber como lidar com isso. O Ramban, em Sefer Vaikra, ele pergunta por que existem korbanot? Por que quando uma pessoa faz pecado, ele traz um korban? Qual é a função do korban? Qual é a função do korban? E o Ramban explica a seguinte coisa. Fala o Ramban, olha, quando uma pessoa faz um pecado, mesmo que o pecado é sem querer, mesmo que ele não teve intenção em pecar, tem um defeito em sua alma. A pessoa, através disso que ele faz um pecado, se conecta com uma coisa que é diferente da vontade de Deus, ele mancha a sua alma. A alma dele fica manchada, fica com um defeito. O korban é a máquina de lavar que vem limpar aquela mancha. Assim fala o Ramban. Toda vez que a pessoa faz um pecado, de propósito ou sem querer, a alma dele fica manchada. Manchada? A pessoa é difícil agora se conectar com Deus. Shlomo Amelech escreve em Mishlei, Koleti u begadecha levanim. Sua roupa tem que estar branca o tempo inteiro. O pecado mancha a roupa, mancha a alma. O korban tira a mancha. Ok, o que significa manchar a alma? E por que o korban, a tshuva hoje em dia, tira essa mancha? Então, Rabbi Chaim Volozhin, em seu livro Nefesh HaChaim, ele explica o seguinte, todos nós conhecemos a Mishnah em Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah, uma mitzvah gera uma outra mitzvah, haverá goreret haverá, e uma haverá, um pecado, gera um outro pecado. O que significa isso? Por que uma mitzvah gera uma mitzvah e uma haverá gera uma haverá? Por quê? Qual que é a lógica disso? Explica o Nefesh HaChaim o seguinte. Quando uma pessoa faz um pecado e nós falamos a alma dele fica manchada, na verdade essa mancha, se a gente fosse traduzir ela no mundo espiritual, essa mancha é um ruach tumah, é um espírito de impureza que acaba envolvendo aquela pessoa. Ou seja, o pecado, que ele é impuro, que é contra a vontade de Hashem, é o contrário da vontade de Hashem, é sitra achra, é o outro lado, é o lado da impureza. Quando a pessoa se conecta com o pecado, mesmo sem querer, a alma dele fica manchada. Ou seja, ruach hatumah,
um espírito de impureza envolve ele. Fala o Nefesh HaChaim, como a pessoa, na hora do pecado, enquanto ele está no pecado, e mesmo depois do pecado, enquanto ele não faz teshuvah, ele tem um espírito de impureza que está envolvendo ele, isso abre portas para outros pecados. Já que a minha roupa está suja, eu vou sujar ela mais ainda. A pessoa que faz um pecado, faz um outro pecado, na sala o que ter, parece que é permitido para ele, assim traz o Talmud. Por quê? Porque ele está envolvido com um espírito de impureza nos mundos espirituais que vão puxando ele para baixo. Aveirá, goreret aveirá. Um pecado gera um outro pecado, que gera um outro pecado, e é uma bola de neve. Vai rodando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por causa que a pessoa está envolvida com aquele sentimento, com aquele ruach, com aquele espírito de impureza. A teshuvah é justamente brecar essa bola de neve, limpar essa mancha, afastar esse espírito de impureza. Uma pessoa, quando faz teshuvah, ele se arrepende do que ele fez. Ele recebe sobre si que ele não vai voltar a mais fazer. Ele realmente está arrependido, amargurado pelo que ele fez, coração quebrado. E ele toma uma decisão, eu não vou voltar mais a fazer isso, confessa o seu pecado. Na verdade, isso é como o korban. Eu estou limpando a mancha da minha alma. Estou devolvendo para essa roupa a cor branca. E automaticamente agora eu consigo me conectar com Hashem. Quando a pessoa vai se envolvendo nos pecados, mesmo uma pessoa que está no caminho certo, ele sabe do caminho da Braká, ele sabe do caminho da Klalá, ele decidiu ir para o caminho da Braká, lá que ele vai andar. Essa é a estrada dele. Só que ele tropeça aqui, ele tropeça lá, ele vai errando, vai pecando. Um pecado aumenta e traz o outro pecado. A única maneira, ou seja, para que eu consiga parar isso, eu preciso entender. Se eu não fizer uma teshuvah, não adianta agora eu preciso fazer teshuvah, me arrepender, receber sobre mim. Aí eu estou lavando a minha roupa, eu estou afastando esse ruach tumá e automaticamente eu consigo brecar o pecado. O antecedente do pecado é o próprio pecado. É uma bola de neve. O antecedente da teshuvah é entender que a única maneira de eu conseguir brecar esses erros é se eu entender que eu preciso fazer teshuvah. Preciso me arrepender. Preciso receber sobre mim para o futuro, me arrepender do passado, e automaticamente eu consigo brecar os erros. Eu consigo parar e evitar o próximo erro. Pode ser que daqui a pouco eu vou cair de novo, mas é um novo erro. Já não é? É o começo de uma nova bola de neve. E aí todas as vezes eu vou fazer teshuvah. Quando a gente entende isso, então a gente sabe, está escrito no Rambam, a Gemara traz, Gemara em Masechet Shabbat traz, Yukol yamecha b'teshuvah. Todos os teus dias você precisa fazer teshuvah. Todos os dias fazer teshuvah? Sim. Sim, todos os dias. Todos os dias a pessoa vai fazer teshuvah. Por quê? Porque os erros acontecem todos os dias. A pessoa erra, tropeça, faz parte da vida. Para evitar que eu não erre, eu preciso fazer teshuvah. Todos os dias teshuvah. Vou me arrepender do que eu fiz ontem, vou me arrepender do que eu fiz anteontem. E automaticamente, através disso, eu consigo evitar os erros. Porque quando a pessoa erra e não faz teshuvah, o próximo erro vai vir, depois vai vir o próximo. E aí a pessoa vai ser como uma bola de neve. Vai ser muito difícil ele sair de lá. Quanto antes a pessoa faz teshuvah, todo dia ele faz teshuvah, ele consegue brecar os erros e evitar o máximo possível o errar. Ele sabe qual que é o caminho que ele deve seguir. É isso que queria comentar hoje com vocês. Shavua Tov Umvorach, Bezrat Hashem. Semana que vem mais um shiur sobre teshuvah. O shiur de hoje foi Leilui Nishma Shlime Batlipe. Bezrat Hashem, todos os shiurim hoje da Keilah. Bruchim Tiyu. Shavua Tov.